que Daniel foi jogado na cova dos leões? É sobre isso que eu quero falar. Daniel capítulo 6, verso 1 em diante diz: e pareceu bem a Dário constituir sobre o seu reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou-se, destacou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Presta atenção, irmão, a Bíblia é linda demais. Olha o segredo aqui, ó. Por que Daniel foi para a cova dos leões? E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o seu reino. Verso 4. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era e não se achava nele erro nem culpa. Fecha a Bíblia. Aqui está o segredo. Quando o rei Dário decide levantar presidentes ou governantes sobre as cidades do seu reino, o desejo do coração do rei era colocar Daniel responsável por tudo, e todos os outros governantes prestariam conta para Daniel. E quando isso chegou no ouvido dos outros governantes, o que é que nós lemos aqui? Eles começaram a procurar uma falha, começaram a procurar um erro para acusar Daniel contra o rei. Mas eles não conseguiam achar nem erro, nem culpa em Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel, primeiro, era fiel a Deus. Segundo, Daniel era fiel ao rei. Então eles não achavam como tirar Daniel de cena. A inveja já tinha dominado o coração deles, e eles queriam, de uma forma ou de outra, tomar o lugar de Daniel. Olha que coisa. Estava ali junto com Daniel todo dia, se assentava na mesa do rei todo dia com Daniel para discutir os assuntos do reino, mas na verdade queriam puxar o tapete dele, queriam dar um fim em Daniel. A posição de destaque de Daniel despertou a inveja dos outros homens. Irmão, entenda, ninguém chuta cachorro morto, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, irmão. Se tem alguém querendo pisar no seu calo, fica tranquilo, é porque Deus está te colocando em posição de destaque. Estão vendo o que Deus está fazendo na tua vida. Deixa eles. A inveja é uma arma poderosa usada pelo inimigo para destruir vidas, mas a fidelidade a Deus é o nosso escudo de proteção. Oh glória! Eita, meu irmão, Daniel era fiel a Deus e ao rei. Daniel se destacou no governo, Daniel se destacou na liderança, e isso despertou o favor do rei sobre a vida de Daniel. Esse Daniel não é comum, esse Daniel é diferente. Tudo que põe na mão dele, ele resolve, tudo que põe na mão dele prospera, tudo que ele pega, ele executa com excelência. Eu preciso de um homem desse para governar do meu lado. O rei queria colocar Daniel no comando. Então,
os líderes começam a procurar uma maneira de parar Daniel. Eles começam a ver se Daniel estava fazendo alguma coisa que ia desagradar ao rei. E vendo que isso era impossível, irmão, eles resolvem agir de outra forma. O que que eles fazem? Eles manipulam o rei, na ausência de Daniel, para que o rei assine um decreto, que nenhum homem na Babilônia adorasse a outro Deus, ou adorasse a outro homem, senão o rei Dário. E aí, o decreto é publicado, a notícia começa a correr, e a lei, meu irmão, uma vez o rei decretou, não tinha como mudar. Uma vez que o rei escreveu e selou com o seu anel, aquilo teria que ser cumprido. E a notícia espalha: ó, agora ninguém pode adorar outro Deus, ninguém pode adorar outro homem, senão o rei Dário. Então a inveja daqueles homens levaram eles a preparar uma armadilha contra Daniel. Uma armadilha perfeita, segundo a visão deles. E Daniel, irmão, recebe a notícia. Daniel era braço direito do rei. E chega para ele: Daniel, a partir de hoje ninguém pode adorar outro Deus, ninguém pode adorar outro homem. Só que Daniel era fiel a Deus. Daniel era fiel a Deus. E a fidelidade de Daniel a Deus era mais importante do que a sua própria segurança, do que o seu bem-estar. E o decreto rolando. E todo dia de manhã, está lá Daniel no seu quarto, virado para Jerusalém, adorando ao Deus de Israel. Todo dia de tarde, está lá Daniel no seu quarto, virado para Jerusalém, adorando o Deus de Israel. Todo dia de noite, está Daniel no seu quarto, virado para Jerusalém, adorando ao Deus de Israel. Daniel não estava preocupado se alguém ia falar dele. Ó, o rei, fiquei sabendo que tem alguém orando aí a um Deus de Israel. O rei, me contaram que tem alguém adorando outro Deus. O rei, as pessoas estão falando, irmão. Primeira coisa, isso é conversa de fofoqueiro. Pessoa que ela quer falar sem dar nome para quem está no meio do assunto é fofoqueiro. Estão falando, fiquei sabendo, as pessoas, tem fofoca nisso aí. A pessoa que tem um espírito excelente de Daniel, ele diz: ó, fulano falou isso aqui comigo, eu acho que isso não é certo não. É, que nem diz o meu pai, ele não faz curva não, ele vai direto. E Daniel continua fiel a Deus. No meio da provação, no meio da perseguição, Daniel não escondeu a sua fé. A cabeça dele estava em jogo, irmão, mas a fé dele era mais importante. Às vezes, alguém dá uma afastada, dá uma sumida, e a gente visita, a gente liga, o que foi, irmão? Está tudo bem? Ah, pastor, umas lutas aí, umas perseguição, uns problemas. Ei, quem te falou que a luta, a perseguição e o problema é motivo para você recuar na sua fé? É motivo para você se esconder? Meu irmão, mesmo com provação, permaneça firme na missão que Deus te confiou. Mesmo com perseguição, permaneça firme na missão que Deus te confiou. Mesmo sendo acusado, permaneça firme na missão que Deus te confiou. Avance. É isso que Daniel estava fazendo. Mesmo perseguido, continuava avançando. E o interessante, que aqueles homens já estavam cantando vitória, só que a inveja deles não conseguiu derrubar Daniel.
Ah, meu Deus do céu. Pega aí, meu filho, quando você permanece fiel no seu propósito, quando você não recua na sua fé, inveja nenhuma te toca, fofoca nenhuma te toca, acusação nenhuma te toca, porque Deus é a sua proteção. Tem alguém para aplaudir a Jesus aí? A inveja dos inimigos não abalou a fé de Daniel. A perseguição não abalou a fé de Daniel. Eu vou falar. A falsidade não abalou a fé de Daniel. Por que você deixa coisa pequena te abalar, irmão? Precisamos permanecer firmes. E aí a notícia chega no rei. E como era um decreto, o rei não tinha como mudar. Daniel é levado para ser lançado na cova dos leões. Só que antes de Daniel descer na cova, já tinha um anjo lá dentro, fechando a boca dos leões. Oh, meu Deus do céu. Daniel foi lançado na cova, irmão. Dá vontade de ler tudo, mas não tem tempo. O rei ficou preocupado. O rei ficou tentando achar uma maneira de tirar Daniel da cova, porque o rei amava Daniel. Ele sabia do caráter de Daniel, ele sabia da conduta de Daniel, mas não tinha como mudar a lei. E pela manhã cedo, o rei corre em direção à cova e diz: Daniel, dar-se-ia o caso do teu Deus te livrar da boca dos leões. E Daniel lá de dentro responde: ô rei! E quando tiram Daniel da cova, a Bíblia diz que Daniel saiu ileso. Nem a unha quebrou, nem um arranhadinho. Daniel saiu ileso. Pega essa para o seu coração. Quando você permanece fiel, nenhuma armadilha do diabo te toca. Deus te conserva ileso. Deus te conserva ileso. Em 2025 o Senhor te conservará ileso diante dos teus inimigos. A fidelidade de Daniel foi recompensada com uma intervenção divina. Olha que coisa poderosa. E aqueles que tramaram contra Daniel, aqueles que invejaram a posição de Daniel, foram lançados na cova. Na mesma cova que eles fizeram o rei assinar o decreto. Agora sabe o que é? Desculpa a palavra, irmão, mas sabe o que é lindo nesse texto aqui? É que Daniel entrou na cova e saiu ileso. Mas quando os homens foram lançados na cova, antes de chegarem no fundo, os leões já tinham estraçalhado eles. Espera aí, mas trocaram os leões? Não, trocou quem estava lá dentro. Ei, a cilada que o seu inimigo preparar para você, ele vai ser pego nela. A armadilha que o seu inimigo preparar para você, ele que vai cair nela. A fofoca que levantarem contra você não vai surtir efeito contra a sua vida, se você permanecer fiel ao Senhor. Aleluia. Ou seja, a inveja daqueles homens levaram eles à sua própria destruição. Posso falar? Posso ou não? Seja feliz com a porção que Deus te deu. A um Deus deu para 100, a outro Deus deu para 60, a outro Deus deu para 30. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. E foi algo tão poderoso que aconteceu.
que o rei faz um novo decreto sobre a Babilônia. Daniel capítulo 6, verso 25. Isso aqui é muito forte. Olha outro texto que não precisa de explicação. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Olha como que começa a carta do rei: a paz vos seja multiplicada. Não pegou não? O rei já estava convertido ao Deus de Israel. O rei já estava servindo o Deus de Daniel. E ele diz na carta: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Oh glória! O Deus de Daniel salva, o Deus de Daniel livra, o Deus de Daniel opera sinais e maravilhas no céu, mas também na terra. Oh meu Deus, ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões.